Estéticas da internet é um assunto que tem chamado bastante atenção em canais dark, já que é um assunto pouco comentado e que reuniu muitos fãs ao longo do tempo, sendo inclusive um dos vídeos mais bem avaliados aqui no canal, apesar dele não ter muita qualidade por causa do áudio. Então resolvi trazer uma parte 2 daquele vídeo, onde busquei outras estéticas para comentar com vocês. E pra gente ir pro conteúdo em si, peço aquele like esperto e a inscrição para fortalecer o meu trabalho. O webcore é uma estética que engloba um período antigo da internet, por assim dizer, pois vocês irão ver que existem estéticas focadas em uma internet antiga, mas nem tão antiga assim. Na época que tudo era mato, literalmente, a rede possuía um caráter diferente e uma estética alternativa, focando em diversos elementos como clip art, sites com cores chamativas, design único e a falta de um padrão em cada página, além de ícones de estilo clássico que representavam uma certa nostalgia para quem viveu esse período. O webcore é do período final dos anos 90 por volta dos anos 2008, que foi o período que os smartphones começaram a se popularizar e o flat design ganhou mais força para se adaptar à nova realidade. Símbolos chamativos dessa época são logos antigas de aplicativos, como o Internet Explorer, o Word e o Paint, as logos do Windows 95 e 98 e qualquer tipo de material que ajudasse a comunicar em um ambiente que não tinha tanta experiência e acessibilidade dos seus usuários. Também existem trilhas sonoras que são inspiradas em aspectos como sites que tinham músicas, artistas que trabalham com esse tipo de premissa, como 925 AM e 2003 Toyota Corolla, trilha sonora de jogos como Earthbound e Helix, e uma playlist dedicada a esse gênero no YouTube. É importante destacar que o webcore acaba se confundindo em músicas que se tornaram populares nessa época da internet, como Vocaloid, Remix Nightcore e composições que vêm do Weirdcore, como os casos de JPEG Mafia e Quero Quero Bonito. A percepção do webcore vem muito mais de quem viveu essa época do que quem olha de fora ou que se tenta replicar, pois sistemas operacionais antigos, a estrutura e a estética dessa internet dificilmente pode ser vista de forma natural hoje, apenas em alguns sites que tentam replicar esse tipo de conteúdo ou por meio de uma viagem via Wayback Machine, que consegue armazenar boa parte do que já passou e analisar as mudanças que tiveram na composição de uma página e de um visual característico. Também é possível visitar fóruns antigos e jogos que conservam muito dessa época, como Tibia, RuneScape e EverQuest, além de títulos como World of Warcraft e Lineage. Se no tópico anterior eu comentei sobre como existia uma estética focada em uma era antiga da internet, ela retorna agora em sua segunda era, focada depois dos anos 2010, durando mais ou menos até o ano de 2017, onde muita parte dessa internet passou por uma renovação, retornando como a insossa e apática rede atual, como uma época que contava bastante com elementos de cores, memes ainda em sua fase inicial, e o surgimento de figuras que acabariam por se tornar personagens caóticos desse tempo, contrastando em um embate de gerações entre quem já estava acostumado com a internet e quem começou nesta época a frequentar mais o ambiente virtual. O conteúdo dessa estética é focado principalmente em memes, linguagens novas que surgiram para comunicar-se com o público geral que estava adquirindo juntos uma percepção de ambiente. Coisas como a primeira fase de memes, que tinha o Trollface, o Putz, o Challenge Accepted e por aí vai. Conceitos que faziam sentido naquele momento, como o YouTube Poop e Otomed, que se baseavam em edições zoeiras de qualquer tipo de mídia, mais especificamente nesse começo o jogo Hotel Mario, Zelda, além de episódios de Bob Esponja. MLG e seus caóticos vídeos de edição arco-íris, jogos mobile da era clássica antes da popularização dos gacha, que eram jogos como Angry Birds, Temple Run, Fruit Ninja, e principalmente a cultura dos fandom, que se popularizaram via comunidades que se criaram e sites de fanfics, que podemos observar no bizarro fenômeno da popularização do desenho My Little Pony, focado naquela linha de brinquedos, que se provavelmente deveria fisgar a atenção de meninas de cerca de 6 anos, acabou por arrastar adultos em um nível chocante,
Retornando para o aspecto de linguagem, temos termos criados justamente nessa época para o uso desse povo, como hater e influencer, e uma extensa lista de trilha sonora, composta de remix de nightcore, vocaloid, músicas pop, batalhas de rap, Dariacore e principalmente o dubstep, na figura de artistas como Skrillex e Deadmau5. O fim dessa estética se deu quando a internet se voltou para uma figura de vendas, de captar sua atenção a todo momento, de focar que você sempre tem que fazer parte de um círculo envolvendo finanças. Você tem que comprar, você tem que ser convencido, o que acabou por limitar essa cultura a uma época que já acabou. O anime New Moon é focado na composição de imagens de personagens de anime, conjunção de uma lua nova, e por isso o nome, criando um cenário gótico e inspirador no sentimento, cheio de luminosidade e ressaltando a presença e a beleza de personagens femininas, junto desse cenário com lua. Podemos ver principalmente na estética do anime Black Rock Shooter, clipes de Vocaloid como o Gypsy Girl e Memory da Hatsune Miku, além de mídias como o jogo Tsukihime, que se você não conhece, provavelmente conhece uma personagem derivada desse jogo, a Neko Arc. Além de composições utilizantes de personagens dos animes Angel Beats, Sailor Moon e Sola, que deu início a um gênero praticamente lendário dessa época. Os diversos wallpapers e avatares de personagens com fundo de lua e uma geração inteira de gente Ed. E homens e mulheres tinha pra todo mundo, não tinha muita distinção não. Indo além dos conteúdos dessa estética, podemos comentar sobre as músicas que surgem dentro dela, que segundo a Aesthetic Wiki, variam muito, indo da Eurodance com Another Night de Real McCoy, passando pelo técnico com Stereo Love de Edward Maia e Vika Gigulina, e Night is Young, da cantora Nelly Furtado. E podemos dizer que por esse aspecto da coisa, a vibe é promover força e um descolamento da sociedade, que na época era muito diferente de hoje em dia, com um contraponto à imagem artística, baseando-se muito nessa coisa da lua, da noite e da diferença, já que a grande maioria das pessoas prefere o dia. Estética que tem como base jogos editados, pirateados ou feitos para serem simplesmente bizarros, quase sempre focados em produtos de 8 e 16 bits, pois eram títulos mais fáceis de serem trabalhados e que não exigiam uma grande capacidade de hardware para serem executados, devido à sua forte ligação com o surgimento de consoles de mesa e da popularidade e da possibilidade de editar esses arquivos mediante um PC. E quase tudo nessa estética tenta ao máximo passar uma ideia de uma cópia barata, algo que foi feito sem recursos, tentando imitar algo mais estabelecido e que já existe com uma base de fãs, seja tentando enganar quem não tem muito conhecimento do assunto, como aqueles brick games de 9.999 em 1, ou o Polystation, ou buscando atrair o público pela similaridade com um produto já existente, como o estranho Street Fighter 2, que chegou lá nos anos 90 para o PC Engine e existe até hoje. Tendo voltado para jogos, é nítido que as mídias que envolvem essa estética são desse meio, e você pode facilmente reconhecer quando algo é um bootleg game, e para citar alguns em específico, que para mim resumem facilmente o que é esse conceito, temos os jogos Somari e Seven Grandad. O Somari é um jogo feito para NES que simplesmente trazia um sprite bizarro do Mario colado nas pernas do Sonic e se movendo como um ouriço, feito claramente para o povo que queria jogar Sonic e não tinha um Mega Drive. E tudo isso é bizarro, você tem uma trilha sonora tosca, um mapa estranho, gráficos que não se sustentam e, quem diria que o NES não consegue rodar um mapa que é feito para você sair correndo? Uma bizarrice total. Já o Seven Grandad eu não sei nem como colocar direito, apenas que pegaram um jogo dos Flintstones e meteram a cabeça do Mario no lugar da do Fred. Mas acredite, nem só de coisas copiadas vem essa estética, temos simplesmente criações originais, que podem ou não se utilizar de algo que já existe, mas que muda totalmente o produto normal. Como um exemplo de uma criação original em bootleg game, temos o bizarro Hong Kong 97, um jogo não licenciado de Super Nintendo, feito simplesmente para ser algo ruim e tosco, quase como uma obra de arte contemporânea do qual as pessoas não têm muito entendimento,
como boa parte das produções satíricas são. E para finalizar essa estética, temos uma hack de Pokémon que acredito que muitos jogaram, Pokémon Chaos Black, que é um monte de coisa junta e bugada que não faz sentido nenhum, e fazendo questionar às vezes porque produzem coisas que não são sequer jogáveis. E não, isso não é uma estética focada no Google Chrome. O Chrome Core é uma estética baseada na ideia que o pessoal antigamente tinha sobre como seria o futuro, e mais especificamente o seu visual e o visual principal dos produtos que a sociedade consumiria. Iriam se parecer, se baseando na premissa de que tudo seria cromado. E o cromo, caso você não saiba, é um metal de aparência prateada metálica, que conferia esse visual brilhante a sua aplicação. O que me chama a atenção nessa estética é que ela focou bastante na venda de produtos, e dessa percepção de que as pessoas teriam que coisas cromadas são mais futuristas, indo de celulares como o Nokia 6800 e o popular Motorola Razr V3, até videogames de todas as coisas, que antes disso ainda herdavam um pouco da aparência de brinquedo que a Nintendo tinha ditado para o mercado lá nos anos 80. Então coisas como o Panasonic Q, que era um GameCube fundido com um aparelho de DVD, o Game Boy Advance SP, a primeira versão do Nintendo DS e os PlayStation 2 e 3, tiveram versões cromadas para embarcar nessa dita nova moda, algo que a Sony aparenta ter trazido de sua popular linha de câmeras fotográficas, a Cybershot, que possuíam várias cores diferentes, mas a mais comum era a cromada. Com o passar do tempo, outros materiais foram sendo empregados na produção desses bens, e com a mudança para as tendências do flat design, que valorizam mais a personalização, produtos cromados não tiveram mais tanto destaque na hora das empresas pensarem em aparência para os seus produtos. E como todos os outros tópicos, nem só de produtos vive uma estética, mas sim também de mídias produzidas com ela. E logo quando li sobre o Chrome Core já me veio algo bem específico na cabeça, o episódio SB129 de Bob Esponja. Sim, de todas as coisas, Bob Esponja. Esse foi o último episódio exibido nos anos 90, especificamente no dia 31 de dezembro de 1999, e sua plot envolve Lula Molusco indo para um futuro após ficar preso em um freezer. E nesse futuro, tudo é cromado. E é claro, naquela pegada de humor do Bob Esponja, mostrando que realmente existia uma percepção de que o futuro traria um visual mais agressivo. Também é possível perceber essa ideia em outras produções visuais, como no clipe Blue do Eiffel 65 e Can't Get It Out of My Head, da cantora Kylie Minogue, com ambos contando com visuais futuristas e elementos do Chrome Core, até em coisas que supostamente não deveriam ter, como nas roupas e lá no caso do Bob Esponja, na paisagem.